Paris-Montparnasse. Il desservira les gares d'Angoulême et de Poitiers. Nous vous rappelons Já que ouviram, né? l'étiquetage des bagages est obrigatoire. Estamos quase em afin qu'il Angoulême. ne soit- Então é isso, gente. Está no ar mais um episódio aí do Eurocomics. Este vai ser especial porque ele vai celebrar, né, a nossa cobertura do Festival de Angoulême, que foi feita brilhantemente, maravilhosamente pelo nosso correspondente internacional, ele, o Bruno Porto, que vai contar para a gente como é que foi, né, fazer 20 vídeos, porque com esse a gente vai completar 20 vídeos. Como foi fazer 19 vídeos em 4 dias? Fala, Bruno. Bonjour, PH! Bonjour! Bonjour! Ça va, saravá, saravá bien! Saravá bien! 20º vídeo de Angoulême! Isso! Conta pra gente, desde o credenciamento, cara, fala pra gente como é que foi essa epopeia de Bruno Porto na França, em Angoulême. Não, na verdade, o credenciamento, eles permitem. Eu fui como correspondente do Eurocomics, né? Então, tinha uma carta que foi enviada para lá, etc. e tal, e aí eles falam que o credenciamento começa, na verdade, um dia antes do festival, né? O festival começa numa quinta, uma sexta, um sábado e um domingo. Na quarta de manhã tem o credenciamento. E aí você vai lá, apresenta as suas credenciais, etc. e tal, conhece a sala de imprensa, recebe mapinha e tudo mais. Então, isso é muito organizado, é muito tranquilo. O que é muito bacana é que os correspondentes e os autores, né, sejam desenhistas ou roteiristas, enfim, mesmo editores e tudo mais, quer dizer, lá eles todos têm essa denominação de autores, né? É permitido a eles acessar as exposições um dia antes, tá? Que é para a gente justamente fazer as matérias, boa parte das matérias que eu fiz para o Eurocomics, a gente conseguiu ver os trabalhos, né? Por conta disso, por conta de que não tinha visitantes, não era uma coisa lotada. Por exemplo, a Nicole Clavelu, que era uma exposição num espaço pequeno, né? Eu só ia conseguir fazer como eu fiz, eu fui no dia anterior. Você vê, né, quem for olhar lá o episódio, novamente, agora sabendo desses bastidores, vai ver que tem 4 ou 5 pessoas ali que também são jornalistas, também são correspondentes. Então quer dizer que o grosso do material mesmo, né, a maior parte você fez nesse dia VIP. Boa parte, sim. Eu não vou dizer o grosso. Por exemplo, quando eu encontrei com Pedro Bolsas ali no Espaço Francan, e a gente fez as coberturas que eu fui assistir, o Charles Burns, né, que estava fazendo uma palestra. Depois eu desci e aí estava já acontecendo festival. E aí você vê que tem muita gente. Então as exposições são... Mas para a gente poder fazer essa parte das exposições, esse dia anterior ele é brilhante. E mesmo assim, mesmo com esse dia anterior, mesmo com os 4 dias do festival, mesmo eu tendo ficado 2 dias depois do festival, e aí boa parte das exposições fecha, mas algumas continuam, não deu para ver tudo. É muito grande. Imagina. Já que você falou de Charles Burns, né, fala aí para o pessoal, né, que está vendo esse episódio agora, como Angoulême tem se tornado a cada ano mais eclética. Então a gente chega lá e não tem só autor francês, autor belga. A gente, né, fez muita coisa sobre, inclusive, autores americanos. Exato. O Charles Burns, e aí eu vou tentar ver se eu consigo enquadrar aqui, ó. Oi. Chegou. Oi, tá ali. Olha ali, tem um Charles Burns, o cartaz dele está ali em cima, e aqui atrás a gente tem Wallace West.
o Wallace Woods, né, que são dois episódios que tem aqui no Eurocomics. Aliás, aqui atrás, não sei se você está vendo, tem aquele Tintim que você mostrou nos Tesouros de Tintim, no episódio agora. Exatamente. Você recente, tem um cartaz aí. Muito né? Legal. Isso veio lá do Museu Hergé. Mas então, por exemplo, você estava falando, né? Você teve Charles Burns, você tem Wallace Woods, que aí, na minha opinião, foi a exposição mais bacana, embora, cara, é complicado, é muito complicado a gente dizer qual é a melhor exposição, mas a do Wallace Woods, ela enche os olhos, entendeu? Ela independente da nacionalidade, da coisa, mas talvez porque são artistas que não são tão vistos lá, quando eles montam a exposição vai bem feita mesmo, né? Vai bem nisso. Agora, você também, a gente falou de americano, vamos falar de francês, mas que teve um olhar americano quando ele reinventou a Marvel por lá, que foi o Jean Frisano. Jean Frisano, eu vou dizer que foi um dos episódios mais bacanas que eu curti fazer. A gente gravou, foi um dos mais difíceis para fazer, porque isso a gente conversou, né, na hora da edição. A exposição ela estava num espaço com muitas janelas, né? Então, visitando, é possível ver as peças tranquilamente, porque o olho vai se ajustando, né? A claridade, ao reflexo, mas para filmar o reflexo das janelas nas obras foi um problema, né? Aliás, foi um episódio que só foi possível gravar porque eu fui um dia antes da abertura para o público. E foi uma das exposições que eu mais gostei, porque ela reflete essa confluência internacional das culturas, né, como uma abordagem de produção mais industrial, Marvel. E o próprio trabalho do Jean Frisano, quem quiser assistir o episódio novamente, eu recomendo, ele é bem representativo. Mas, Bruno, nem todos os estrangeiros tiveram exposições lá. Foi o caso daquela menina japonesa lá, Rumiko Taka... Como é que é o negócio? Rumiko Takahashi. Então, ela fez um dos cartazes de Angoulême e ela resolveu colocar nos cartazes os personagens de mangá que ela gostava na infância. Então, ela colocou lá a Safire, a princesa e o cavaleiro, colocou esse mocinho aqui, rapaz, olha só, colocou o Super Dínamo, né, que é um personagem da dupla Fujio, né, e tá lá o Super Dínamo, rapaz. Conta pra gente. Você, inclusive, me mandou aí esse cartaz, você deve ter ele aí também. Esse daí eu tenho um espaço limitado de parede, né? Como você pode perceber, a gente já está no andar de cima e tal. Então eu trouxe o do Charles Burns. O outro cartaz foi da Catherine Meurice, que fez uma exposição muito legal também, ali no Museu do Papel. Então foram os 3 cartazistas, né? Mas tem um episódio especial dos cartazes, né? Tem um pavilhão específico de mangá, tá? De exposições de mangá. Você vê a presença, na verdade, do mangá em todo o festival, do quadrinho japonês, das editoras, o próprio respeito, né, do festival em colocar uma das cartazistas trazendo esse aspecto, esse mercado importante do quadrinho, e que reflete muito o mangá na Europa. Inclusive, se eu não me engano, o Uderzo, dos últimos álbuns dele, ele mencionou isso. A França sitiada pelo mangá. Essa imagem que você está vendo aí que está aparecendo. Foi justamente no álbum O Dia em que o Céu Caiu. Mas, Bruno, eu queria que você contasse como é que foi a receptividade do francês em relação a ter uma equipe brasileira, né? Como é que foi isso? Isso facilitou a sua entrada? Porque, na verdade, todas as entrevistas foram pré-agendadas. Ninguém chegou lá e, opa, me dá uma entrevista. O negócio foi profissional. Mas, mesmo assim, como foi essa receptividade ao repórter brasileiro que falava sobre quadrinhos? A gente teve uma entrevista que surgiu, assim, não vou nem dizer por sorte, estava destinado a ser, que foi a do Zidru,
tá? Eu estava entrevistando o Simon Van Lientes sobre o Rico Rocher, né? Que era uma das missões que eu tinha, né? Que a gente tinha escrito aqui do Brasil, daí do Brasil, e tinha já agendado tudo, falou para chegar lá e tudo mais. E, de repente, no meio da entrevista, o Zidru entra no backstage, né, do espaço da Lelombar, né, do stand da Lelombar. E aí o Simon parou e falou, é o Zidru ali, etc. e tal, e eu estava de costas, e a gente falou, e eu falei, tá. Bom, aí terminou, ele deu um tchau, oi, né, e tal. Quando terminou, ele perguntou assim, você quer conversar com ele? Eu falei, pô, seria ótimo, né, porque a gente aproveita e a gente não conseguiu o contato dele, depois eu escrevi e tal, a gente não tinha conseguido, espera aí que eu vou achar. E o Simon é uma gentileza, você já entrevistou ele, a gente encontrou com ele outras vezes, ele é de uma gentileza incrível. Então ele saiu e foi atrás do Zidru, que não estava já no Lelombar, ele estava assinando, fazendo uma dedicação num outro pavilhão, e ele foi até o outro pavilhão, me trouxe e falou, não, vem comigo. Peraí, vem comigo. Oi, tudo bom? Olha, eu sou autor aqui da Lombar, eu sou amigo do Zidru. Posso entrar? Aí entrou, falou, espera só um instantinho. Aí foi lá, falou, olha, ele está terminando aqui, depois ele vai passar lá no pavilhão. E aí foi uma das entrevistas mais legais, porque a gente fez a entrevista com o pavilhão fechado para a gente, eles já estavam aí dando bebida, cerveja, então foi uma coisa solta. E quando o Zidru viu que eu falava espanhol, ele falou, vamos fazer isso em espanhol, né? E foi bom. Quando eu me identificava como da Eurocomics Brasil, aí você via que tinha tinha um sorriso, tinha uma alegria. Olha que interessante de saber que, né, os quadrinhos e tal. E o Zidru ficou muito feliz quando eu falei que o Verões Felizes era um sucesso no Brasil. Depois ele, inclusive, pediu para eu gravar no celular dele, falando isso. Não sei se a gente falou, mas aqui para o pessoal lembrar que o Zidru é também, além do Ricochet, ele é o roteirista do Ricochet e é também o roteirista de Verões Felizes, que saiu aqui pela CESSP. Jordi Lafebre é o desenhista e o Zidru é o roteirista. Depois da entrevista, quando eu tinha comentado com ele, no finalzinho da entrevista a gente fala sobre o Verões Felizes e tal, eu perguntei algumas coisas, porque o Ricochet ele se passa, né, no final dos anos 60, e o Verões Felizes ele fica subindo e indo, os anos 60, 70, início dos 80 e tal. E aí eu fiz umas perguntas sobre isso, e ele falou, mas então ele é conhecido? Eu falei, olha, ele é conhecido, é um grande sucesso no Brasil. Terminou a entrevista, a gente desligou a câmera, ele falou, você pode fazer um favor? O Jordi não está aqui, eu acho que ele estava doente e tal. Você pode gravar falando isso, que é um grande sucesso e tal e tal? Aí eu gravei, eu falei, olha, Jordi, meu nome é Bruno Porto, eu estou aqui pelo Eurocomics do Brasil, e estou aqui com o Zidru, falei isso, né? Falei, é um grande sucesso, parabéns, e é muito bom, né? Saber que você saiba disso. E foi muito legal, foi muito legal. E depois eu não consegui encontrar o Jordi, quer dizer, eu encontrei ele estava numa daquelas sessões de dedicar-se gigantescas, tanto que a gente, inclusive, capturou essa imagem, não dava. Né? Mas as outras entrevistas todas foram muito tranquilas, foram muito legais. Não, deixa eu só te interromper, porque foi o seguinte, você não fala francês. Você se virou com o inglês e com o espanhol, aliás, muito bem, diga-se de passagem, porque você até falou para mim que você falou portunhol. Falou portunhol nada, você falou um espanhol muito bem falado. Cuando nosotros vemos que caracteres que são criados por outros criadores. Agora teve uma entrevista lá que foi feita em francês. Fala pra gente como é que foi, então, esse encontro épico com o Émile Bravot, desenhista da série O Espirro D. Bom, eu sou o correspondente internacional mais mequetrefe para ir num festival francês, porque eu não falo francês. Tá? Eu falo inglês, eu falo espanhol, enfim. Você não me leva na mala porque você não quer. Não, um dia a gente vai fazer essa cobertura juntos. Fica tranquilo, fica tranquilo. Então, o Zidru, por exemplo, foi uma sorte, que ele falava espanhol. E aí a gente conseguiu fazer a entrevista toda em espanhol, porque, afinal de contas, isso é Eurocomics, entendeu? Fazemos entrevistas em todos os idiomas do continente. Tá?
E aí a gente queria fazer uma com o Emílio Bravô, a gente escreveu, o PH escreveu para ele, e ele falou que ele ia estar muito corrido, etc. e tal, e falou, olha, eu preferia fazer em francês, né? E aí a gente eu convidei o André Valente, que estava lá, né? Que mora em Angoulême, e perguntei, André, como é que você está na sexta-feira, lá pela hora do almoço? Ele falou, tem uma reunião um pouco antes, né? Eu estava com o Ricardo Leite e com a Dani Pessoa lá também, e eu falei, de repente a gente monta isso. Que essa entrevista vai sair, ela vai sair. E aí o Emílio Bravô me passou o número a hora que chegava o trem dele na estação de Angoulême, e falou, você pode me encontrar na estação mesmo, a gente grava isso lá. Falei, tá bom, vamos. E aí eu fui com o Ricardo e com a Dani, e o André ficou de encontrar com a gente lá. Eu fui, o plano era o André fazer a entrevista e a gente tinha o Ricardo e a Dani ali, caso desse algum problema, etc. Tal, porque, inclusive, esse foi justamente o dia da manifestação, tá? Que fechou a cidade e tal, enfim. Foi quando começou um dos grandes protestos dessa edição do festival. E a gente encontrou com ele e o André chegou e foi ótimo. E o divertido, isso aí é uma história de bastidor, né? Eu fiquei esperando ali da entrada, eu sabia como é que era a cara dele de fotos, né? E de vídeos e tal. E fiquei esperando. E desce todo mundo do trem, todo mundo do trem, todo mundo do trem, e ele não tá, ele não desce. E eu ali naquela porta, o Ricardo Leite ali no outro, o André Valente ali na outra. Eu falei, cara, não. Quando a estação ficou vazia, tinha nós três e um cara de boina com casaco. Era ele, entendeu? Era o Emílio Bravô. E aí a gente falou, bom, então vamos fazer, vamos. A gente sentou lá e foi ótimo, né? Quer dizer, na verdade, eu confesso, eu descobri a entrevista junto com você, espectador do Eurocomics, porque foi quando entrou a legenda, entendeu? Porque o André conduziu as entrevistas, o PH tinha preparado umas perguntas, a conversa depois foi para outros caminhos, acho que bastante interessantes. Ajuda, né, o fato do André também ser autor, também ser da Dupuí, né? Então, eu acho que foi um resultado muito legal. Foi uma Sim, das eu entrevistas mais acho, bacanas. com certeza, eu acho que inclusive rolou uma química ali entre os dois. Eu acho que o André, ele foi fundamental. Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo. E isso dentro de uma estação de trem que estava chegando toda hora. Era sexta-feira, que é o dia cheio do festival, por assim dizer, né? É um dia movimentado. Tanto que o Emílio Bravô falou assim, olha, daqui eu vou embora amanhã de manhã. Ele veio ou para uma dedicace, para umas entrevistas, para uma coisa muito rápida, entendeu? Então a gente foi bastante sortudo, né? Foi bastante fortuito que a gente conseguiu fazer esse registro dele, né? Falar sobre o Espirro. Agora, acho que seria interessante você fazer um paralelo para os brasileiros aqui. A gente tem aqui no Brasil um evento que é a Comic Con e a gente tem o Festival de Angoulême na França. Os dois têm quadrinhos como base. Agora, vamos fazer um paralelo. Quais são as grandes diferenças que nós temos entre os dois? Cada um com os seus devidos méritos. Olha, são dois perfis diferentes, eu diria, tá? Primeiro, embora você tenha na CCXP, né, aí em São Paulo, que é hoje o maior festival, o maior evento de quadrinhos do mundo em termos de público, tá? Incluindo aí a New York Comic Con e a San Diego Comic Con, que são absurdas. É um perfil diferente. Ele está mais voltado para o quadrinho norte-americano, estadunidense, de uma maneira geral. Ele mistura muito com a cultura pop, tá? De séries, de filmes, de objetos, de toys, etc. e tal. E o Festival de Angoulême, ele é um festival voltado para os quadrinhos. Ele tem, obviamente, um pezinho aqui numa animação, ele tem um pezinho aqui no cinema, ele tem uma presença do mangá e aí flertando com o anime, mas todo
o cerne dele é quadrinhos, é o livro, é a leitura, É o é a autor. revista. O autor. É o autoral, tem esse aspecto autoral, né? E eu nunca fui à CCXP aí em São Paulo. Eu fui no ano passado na CCXP que aconteceu aqui em Colônia, que obviamente é uma versão menor, mas também muito com Calma, esse explica foco. pra gente aí, pro pessoal que tá aí, onde é que você mora? Vamos lá, eu moro na Holanda, na Haia, e a Colônia, que na Alemanha, fica mais ou menos 2h30, 3 horas daqui, né? E ano passado, a CCXP daí Brasil abriu uma filial na Alemanha, tá? E aí eles fizeram um evento, obviamente num tamanho menor do que daí, mas muito, muito próximo aos outros eventos do gênero que tem aqui na Europa, né? Eu já fui a alguns eventos desses na Bélgica, já fui aqui mesmo na Holanda, na própria Alemanha, né? Outras feiras, vamos dizer assim, que você tem o Artist Alley com as pessoas assinando, né, com as coisas todas, mas você tem outras coisas acontecendo, né? Quer dizer, é um entretenimento de uma maneira geral. E o Festival de Angoulême, ele é muito grande porque ele é focado no autor, ele é focado nos quadrinhos, mas ele se espalha para outras coisas. Por exemplo, tem um pavilhão que é o pavilhão de negócios, que é um pavilhão interessantíssimo, onde você tem as editoras fazendo reuniões, mostrando, querendo licenciar coisas, né? Eu encontrei com o Rogério de Campos, da Veneta, lá, a gente conversou um pouco. A editora Mino também estava lá, falando das editoras brasileiras. E você vê alguns autores estrangeiros independentes, não europeus, mas americanos ou canadenses, japoneses, também lá meio vendendo o seu peixe, por assim dizer. Então é lá onde você faz os negócios, né? Que inclusive é uma coisa, o Eurocomics ele também aborda quadrinhos brasileiros. Então a gente sabe que tem quadrinistas brasileiros que assistem aqui. É uma informação interessante para se ter, né? Que é possível você você bucar uma mesa, você comprar uma mesa, ou você, enfim, ir como um coletivo tal para vender o seu peixe, por assim dizer. Com certeza. E em relação a essa cultura toda de cosplay cosplay que a gente vê muito na Comic Con, tirando um Espirru que eu vi distribuindo algumas coisas, cara, não vi personagem quase nenhum, né? É assim mesmo, né? Não tem. Você não tem. Acho que como eu te disse, eu não fui no Espaço Mangá, mas nos pavilhões principais, né? Que é o Monde Bull, que é o Novo Mundo, né? Que são os dois pavilhões, um focado nas grandes editoras, nas grandes casas editoriais europeias, Dargaud, Le Lombard, Casterman, etc., Dupuy, e outro das editoras menores. Uma editora menor na Europa não é uma editora menor, digamos, no porte brasileiro, né? São nichos, não é aquela coisa de indústria. Se a gente fosse comparar, por assim dizer, esse pavilhão é onde estariam a Marvel e a DC. Aliás, a Panini está lá com muita coisa da Marvel, por exemplo, nesses pavilhões das grandes casas. E nas outras você tem todo mundo. Então, aí sim você tem uma variedade, porque você tem, por exemplo, o Marcelo Quintanilha, o autor brasileiro que você já entrevistou, ele está lá, que ele está no Novo Mundo, né? Nesse pavilhão Novo Mundo. Então, nenhum deles a gente vê essa questão do cosplay. Você vê, obviamente, o cara do Espirru na porta da Dupuy fazendo isso. Você vê umas distribuições do penacho agora eu vou esquecer Titeuf. Penacho do Titeuf, né? Que às vezes tem uns balões com o penacho dele sendo distribuídos. Eu fui em 2018 a Angoulême, foi a primeira vez que eu fui. Eu acho que eu até tenho aqui, olha aqui. Esse aqui foi a primeira vez que eu fui em Angoulême, em 2018, e lá estava acontecendo os 60 anos dos Smurfs.
Então, no Hotel de Ville você tinha projeção, e pela cidade, você tinha projeção nas paredes dos prédios de animações ou de imagens dos Smurfs, e eles estavam distribuindo um chapeuzinho dos Smurfs de papelão, e você via crianças e adultos e velhinhos e todo mundo usando isso, né? Então, não tem uma coisa do cosplay e você eventualmente vê isso. Agora, criança, claro, criança está muito com uma camiseta, com uma roupa de princesa, enfim, mas aí acho que é o efeito Disney. Tá, e você podia falar para a gente já ir terminando, né, desse Uhum. amor que os franceses e os belgas têm pelos seus próprios personagens, que é uma coisa assim. Eu, inclusive, já comentei isso, né? Essa cultura a Segunda Guerra Mundial ajudou bastante isso, principalmente na Bélgica, quando lá os alemães suspenderam lá as publicações dos quadrinhos americanos, então não podia chegar super-herói, não podia chegar Flash Gordon, e aí eles tiveram que produzir os seus próprios heróis. E foi a partir daí que eles criaram essa relação, eles produzem. É claro que eles consomem coisas de outros países, mas essa coisa da BD lá é muito forte. Explica isso pra gente, cara. Olha, a gente sente isso, por exemplo, a gente está falando de França, tá? Agora, a gente tem o Festival de la BD em Bruxelas, né? Que você visitou, foi tema aí de episódio do Eurocomics. Pois é, a gente fez um especial sobre quer dizer, foi um especial rápido, né? Foi sobre o festival e sobre a parada com os balões infláveis gigantescos. É aí que a gente vê como os caras amam a própria BD, entendeu? Você tem infláveis dos Smurfs, infláveis do Tintin, do Gato, você tem tudo, né? E é uma tradição e as pessoas vão para lá, entendeu? Então, o que é muito interessante é que você tem mercados bastante definidos nisso, né? Você tem quadrinho infantil europeu, você tem aventura, você tem humor, você tem um alternativo, você tem história de bárbaros, etc. e tal. Quer dizer, você tem uma variedade de gêneros produzidos nesse mercado franco-belga, né? Muito grande, uma variedade muito grande. Isso a gente vê em Angoulême, a gente vê nessa festa da Fête de la BD, em Bruxelas, que foi um outro festival que, obviamente, Bruxelas é a capital europeia da BD, mas não se compara com um festival de Angoulême. Eu acho que Bruxelas ela é a capital da BD durante o ano inteiro e o festival ele é aquele, né? Assim como Lucca na Itália, né? Aliás, temos uma novidade. Eu já estou marcando com o Marco Marcel de Almeida, que escreve também lá no site Raio Laser, onde eu escrevo sobre quadrinhos. A gente está marcando, obviamente, no ano que vem, quando passar toda essa pandemia, e a Lucca juntos. Então, já vamos ter mais matérias para o Eurocomics, agora nesse que é o mais antigo festival europeu. Isso aí, cara. Olha, te agradeço imensamente. Foi muito legal. Inclusive, foi o Bruno que propôs, né? Que propôs essa cobertura aqui para o Eurocomics. Agora eu que faço esse convite. Bruno, cubra para a gente Angoulême 2021, né? Se o coronavírus deixar. Espero que você possa fazer isso para a gente, cara. Ficou muito legal. Já está aceito o convite, voltaremos. Angoulême é muito bacana. A primeira vez que eu tinha dois focos, né? Eu ia encontrar dois amigos, eu ia encontrar o Marcelo Quintanilha, eu ia encontrar o André Valente e eu ia ver o Justo Suart, que também a gente cobriu a exposição dele que teve em Roterdã aqui, mas eu ia ver o Justo Suart, que é um ídolo meu de quadrinhos, de design, enfim. Da linha clara, inclusive, né? Do Tintin. Exatamente, né? Quer dizer, quem cunhou o termo linha clara. E aí foi por isso que eu fui em 2018 lá. E por mim eu volto todos os anos, entendeu? Porque é muito interessante, você com o tempo vai aprendendo um pouco das manhas da cidade, então você já sabe que dá para emendar uma exposição aqui com uma exposição ali. É muito bacana.
Beleza, e tomara que o nosso querido Ricardo Leite, que foi tema do 19º episódio, né? Ele que é o autor brasileiro do ainda inacabado, Em Busca do Tintim Perdido. Eu espero que da próxima vez que você for a Angoulême, ele esteja lá, né, com uma banquinha lá, autografando, né, fazendo suas dedicaças. Olha, estamos na torcida, em Angoulême, em Luca, na CCXP, Em Busca do Tintim Perdido, esse Tintim tem que ser encontrado. Então tá bom. A gente vai ficando por aqui, né? A gente teve como convidado o nosso correspondente internacional que preparou todos os episódios de Angoulême e chegamos hoje brilhantemente ao 20º episódio. Claquete, palmas, por favor. Palmas. Muito bem, muito bem. Bruno, muito obrigado. Você, cara, como designer, você é um excelente repórter. Muito obrigado, muito obrigado. Vai ser um orgulho muito grande a gente mandar as credenciais da gente aí do Brasil no ano que vem, dizendo, ano passado nós fizemos 20 episódios, e aí a gente tem a playlist ali aí no YouTube, que fica o convite. Quem ainda não assistiu ou quem eventualmente perdeu um ou outro, dá uma olhada, porque é muito bacana. É isso aí. Até o próximo episódio do Eurocomics e continua aí fazendo o seu trabalho no Raio Laser também, que está muito bacana, a gente tem acompanhado aqui, beleza? Maravilha, muito obrigado. A bientôt. É isso aí, valeu. Saravá bien. Tchau, salut. Tchau. E nos despedimos da capital mundial da BD com imagens do mesmo obelisco que nos recepcionou na chegada, localizado na entrada da estação de trem de Angoulême. Ele foi inaugurado em 2017, ano que marcou 4 décadas da morte do roteirista francês Goscinny, co-criador de alguns dos mais famosos personagens da BD europeia, como Asterix, Lucky Luke, Snowgood e Papá. Para homenagear o escritor, foram selecionadas frases, expressões e bordões marcantes de seus personagens para adornar o monumento, e que, graças a um brilhante trabalho de lettering mantido mesmo nas traduções para outros países, nos remete diretamente a cenas concebidas por este maravilhoso autor.